No alto dos Montes Cárpatos da Transilvânia, na Romênia, ergue-se o majestoso e enigmático Castelo de Bran. Com sua arquitetura medieval e presença imponente, o castelo testemunhou incontáveis histórias ao longo dos séculos. Esta estrutura imponente é muito mais do que um simples monumento histórico. Seus muros de pedra e torres elevadas contam histórias de tempos idos, de batalhas e reis, de conquistas e mistérios não resolvidos. É um lugar envolto em mistério e lendas, onde cada canto parece sussurrar segredos ancestrais. As sombras que dançam em seus corredores parecem ganhar vida, alimentando as lendas que cercam este lugar. O Castelo de Bran é mais conhecido como o Castelo de Drácula, uma conexão que capturou a imaginação de muitos. A lenda do infame vampiro deu ao castelo uma fama que transcende fronteiras. Essa conexão atrai visitantes do mundo todo, que chegam buscando um pedaço da história e da lenda de Drácula. Os turistas percorrem seus corredores, explorando cada canto em busca de pistas sobre o famoso vampiro. Eles vêm em busca de um vislumbre do mundo do infame vampiro, desejando sentir a atmosfera que inspirou tantas histórias de terror e mistério. A fascinação por Drácula e seu mundo permanece viva em cada visitante. Mas o Castelo de Bran guarda segredos mais obscuros do que qualquer conto fictício. Seus muros testemunharam eventos que desafiam a lógica e a razão, histórias que não são contadas nos tours guiados. A silhueta imponente do castelo contra a paisagem frequentemente envolta em névoa evoca uma sensação de presságio. A névoa que envolve o castelo parece esconder mais do que revela, adicionando um ar de mistério e temor. Durante séculos, sussurros de estranhos acontecimentos circulam entre os moradores locais. Histórias de luzes inexplicáveis, sombras que se movem sozinhas e vozes que parecem vir de outro mundo. Eles falam de ruídos inexplicáveis, aparições assustadoras e uma sensação palpável de medo dentro das muralhas do castelo. Os visitantes frequentemente relatam sentir uma presença, como se não estivessem sozinhos. Esses relatos, passados de geração em geração, pintam a imagem de um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos é tênue. Um lugar onde o inexplicável se torna parte do cotidiano. Um lugar onde a história e o sobrenatural se entrelaçam, criando uma atmosfera única que continua a atrair aqueles que buscam o desconhecido. O Castelo de Bran permanece um enigma. Um lugar onde o passado e o presente se encontram em uma dança eterna de mistério e lenda. A história do Castelo de Bran é longa e intrinsecamente ligada à lenda de Drácula. Este castelo medieval, com suas torres e muros de pedra, testemunhou séculos de história e mistério. A inspiração da vida real para o icônico vampiro de Bram Stoker, Vlad III, também conhecido como Vlad, o Empalador, foi um governante da Valáquia no século XV. Sua vida e ações deixaram uma marca indelével na história da Romênia. Embora Vlad nunca tenha morado no castelo de Bran, evidências históricas sugerem que ele pode ter passado pela região. A beleza e o mistério da Transilvânia alimentaram muitas lendas e contos ao longo dos anos. Alguns relatos até afirmam que ele foi mantido prisioneiro nas masmorras do castelo. Essas masmorras, escuras e frias, testemunharam inúmeras histórias de sofrimento e desespero. Vlad, o Empalador, era conhecido por suas táticas brutais de guerra. Seus métodos cruéis não eram apenas eficazes, mas também serviam como um aviso aterrorizante para seus inimigos. Seu método preferido de execução, o empalamento, incutia medo em seus inimigos e consolidou sua reputação como um líder implacável. Este método brutal e sangrento deixou uma marca indelével na história. Essa história sombria permeia as próprias pedras do castelo de Bran. Cada canto e fenda do castelo parecem sussurrar histórias de tempos passados. Adiciona uma camada arrepiante à atmosfera já perturbadora. Os visitantes frequentemente sentem uma presença estranha enquanto percorrem seus corredores. A conexão de Vlad com o castelo, embora tênue, ajudou a solidificar seu lugar na cultura popular como um local de trevas e medo. A lenda de Drácula permanece viva, atraindo curiosos e entusiastas do mistério de todo o mundo.
Visitantes do castelo de Bran frequentemente relatam experiências perturbadoras. Alguns afirmam ouvir sussurros ecoando pelos corredores vazios. Outros descrevem a sensação de estar sendo observados, uma presença invisível que acompanha cada movimento. Esses sussurros, baixos e indistintos, parecem emanar dos próprios muros do castelo. Eles falam de tragédias invisíveis e horrores não ditos. Turistas e investigadores paranormais relataram ter gravado estranhas EVPs, fenômenos de voz eletrônica. Essas gravações capturam vozes desencarnadas e sons inexplicáveis. Enquanto alguns as descartam como truques da mente ou fenômenos naturais, outros acreditam que são as vozes de antigos habitantes do castelo. Eles estão estendendo a mão do além, desesperados para compartilhar suas histórias. Um dos eventos mais perturbadores relatados no castelo de Bran é o cheiro fantasmagórico de sangue. Alguns visitantes afirmam sentir um odor metálico de cobre. Esse cheiro, inconfundível e arrepiante, é dito ser mais forte nas masmorras do castelo. É aqui que, segundo a lenda, Vlad, o Empalador, mantinha seus prisioneiros. A origem do cheiro fantasmagórico de sangue permanece um mistério. Os céticos sugerem que pode ser o poder da sugestão. A mente, influenciada pela reputação sombria do castelo, pode estar evocando o cheiro. Outros acreditam que é um resíduo persistente do passado violento do castelo. Um lembrete sombrio dos horrores que se desenrolaram dentro de suas paredes. O castelo de Bran também é conhecido por seus pontos frios. Essas são áreas onde a temperatura cai repentina e drasticamente. Os visitantes relatam sentir um frio glacial, mesmo em dias quentes. Esses pontos frios são frequentemente acompanhados por uma sensação de desconforto, como se uma entidade invisível estivesse sugando o calor do ar. Junto com os pontos frios, alguns visitantes relatam ter visto figuras sombrias espreitando no canto dos olhos. Esses vislumbres fugazes desaparecem tão rapidamente quanto aparecem, deixando as testemunhas questionando sua sanidade. Seriam essas sombras apenas truques de luz? Ou seriam algo mais sinistro? Os espíritos de antigos habitantes presos dentro das paredes do castelo? Talvez a história de fantasma mais famosa associada ao castelo de Bran seja a da Dama de Branco. Diz-se que esta figura espectral, frequentemente vista vagando pelas muralhas do castelo, é o espírito da Rainha Maria da Romênia. Dizem que a amada rainha, que usava o castelo de Bran como residência real, amava profundamente o castelo. Segundo a lenda, o espírito da Rainha Maria permanece no castelo, zelando por ele e garantindo sua proteção. Os visitantes afirmam sentir sua presença, um calor reconfortante em meio à atmosfera muitas vezes opressiva do castelo. Alguns até relatam ter visto sua aparição, uma figura régia vestida de branco, deslizando pelos corredores. Ao longo dos anos, houve inúmeros relatos de fenômenos inexplicáveis dentro do castelo de Bran. Objetos se movendo sozinhos, luzes piscando inexplicavelmente e vozes desencarnadas sussurrando na escuridão. Esses eventos, testemunhados tanto por visitantes quanto por funcionários, desafiam explicações racionais. Enquanto alguns descartam esses eventos como truques ou interpretações equivocadas, outros acreditam que são evidências de algo verdadeiramente sobrenatural. A longa e lendária história do castelo, combinada com os inúmeros relatos de atividades estranhas, sugere que o castelo de Bran é mais do que um mero marco histórico. É um lugar onde o véu entre os mundos é tênue. Alguns investigadores paranormais especulam que o castelo de Bran pode ser um portal ou uma porta de entrada para outro reino misterioso. Eles apontam para a localização do castelo, construído sobre uma confluência de linhas-lei, antigas linhas de energia que se acredita cruzarem a Terra. Essa convergência de energia, eles acreditam, pode criar um ponto fraco no tecido da própria realidade. Se o castelo de Bran for realmente um portal, isso poderia explicar a alta concentração de atividades paranormais relatadas lá.
O castelo pode ser um farol para espíritos e entidades de outras dimensões, atraídos ao nosso mundo pela energia do portal. Para aqueles corajosos o suficiente para passar a noite, o Castelo de Bran oferece uma experiência única e arrepiante. O castelo está aberto a hóspedes durante a noite. Eles podem dormir em um dos quartos restaurados e vivenciar o silêncio inquietante e as sombras do castelo ao anoitecer. Passar a noite no Castelo de Bran não é para os fracos de coração, mas para aqueles que buscam um encontro com o paranormal, é uma chance de se conectar com a história e os mistérios do castelo em um nível mais profundo. Talvez até mesmo vislumbrar os espíritos que dizem assombrar seus corredores. O Castelo de Bran continua sendo um local de fascínio sem fim. Envolto em mistério e lendas, este castelo cativou a imaginação de muitos ao longo dos séculos. Sua história sombria, combinada com inúmeros relatos de atividades paranormais, continua a atrair visitantes de todo o mundo. Histórias de fantasmas e aparições são contadas há gerações, adicionando uma camada de intriga a este local já fascinante. Quer você acredite em fantasmas ou simplesmente curta um bom susto, o charme misterioso deste marco da Transilvânia é inegável. A atmosfera assustadora do castelo, aninhado nas paisagens enigmáticas da Transilvânia, cria uma experiência única para cada visitante. Enquanto você está dentro das muralhas do castelo, ouvindo o vento assobiando através das pedras antigas, é difícil não sentir o peso da história e o mundo invisível te envolvendo. Cada pedra parece sussurrar segredos do passado, transportando você para eras distantes. O Castelo de Bran é um lugar onde o passado e o presente colidem. Aqui, lendas antigas se encontram com a curiosidade moderna, criando um espaço onde o tempo parece parar. Um lugar onde os segredos permanecem nas sombras, esperando para serem descobertos. Cada canto escuro do castelo guarda uma história, um mistério esperando para ser desvendado por aqueles corajosos o suficiente para procurá-lo. Talvez um dia a verdadeira natureza dos mistérios do Castelo de Bran seja revelada. Até então, ele permanecerá um enigma, um lugar que nos convida a explorar e sonhar. Até lá, continuará a enfeitiçar, atraindo-nos para sua teia de história, lendas e o inexplicável. Cada visita ao castelo é uma chance de descobrir algo novo, de sentir a magia e o mistério que o cercam.